Fala meus reis que acompanham aqui o canal, tá começando mais um vídeo e hoje eu falei especificamente reis, né? Não falei reis e rainhas, falei somente reis, porque, se eu só ajeitar o microfone aqui, nós vamos falar hoje dando continuidade à nossa série aqui do polo masculino, né? Para quem não viu o primeiro vídeo, só deve estar uns 3, 4 vídeos para trás aí, o polo masculino, aula 1, que é escolha tem consequências, né? Responsabilidade, assumir as consequências das suas escolhas, não ser um covarde perante a colheita, né? Semeou, vai ceifar, velho, não adianta, semeou, vai ceifar. Então se plantou semente ruim, né? Vai colher semente ruim, peita essa colheita, porra, que tu é homem ou não? Ser homem é basicamente isso, peitar as consequências das suas escolhas. Começando a pio já aqui, bando de molecadinha covarde, não é isso? Então, vamos seguir aqui. Próximo tópico aqui que eu tenho do polo masculino é não reclamar. Claro, você acha que alguém vai querer ficar perto de um murmurador? Não existe, cara, não existe nada que tira mais do polo masculino do que ser um murmurador, um vitimista, um reclamão. Pessoa nenhuma suporta isso, né? Cara, tá com um problema, senta, medita, consigo, estoicismo pio, viu? Consigo tomar uma ação agora para resolver isso aí? Consigo, então vai lá e toma. Não consegue? Então não tem por que ficar reclamando. É aquilo que eu falo, a murmuração, a reclamação e a ansiedade não ajudam em nada. Se você falasse para mim, não, vou reclamar um pouquinho aqui porque vai diminuir o meu problema, seria até um acordo interessante, mas não ajuda em porra nenhuma. Então não reclame, entendeu? Ah, Gabriel, mas tá muito difícil, mas vai adiantar, vai ter alguma colheita, vai mudar alguma coisa nos resultados, você reclamar, você se vitimizar, você ficar ansioso, preocupado? Não muda em nada. Então é um dreno de energia, tanto seu como dos outros, vão. É isso que o estoicismo prega. A preocupação com aquilo que você não controla é vã, não adianta nada. Que eu falei, seria um jogo interessante se a minha preocupação diminuísse alguma coisa o problema. Você poderia verificar se valeria a pena esse acordo, né? Mas não vale. Então não adianta porra nenhuma você ficar reclamando, caramba. Se um problema tem solução, não esquenta a cabeça, porque tem solução. Se um problema não tem solução, não há com o que se preocupar, porque não tem solução. Então, reclamar, vitimizar, cara, é uma das piores coisas que você pode fazer, porque isso aí é tenebroso. Inclusive, se eu não salvo engano, isso é condenado de forma explícita na Bíblia, né? A murmuração, os murmuradores, né? Deus odeia os covardes, os murmuradores. Salvo engano, isso está escrito lá, né? Então é isso, cara. E próximo tópico aqui, óbvio, você resolver os seus problemas, você, de fato, cara, tá com um problema, qual que é esse problema? O que você escreve lá 5 atitudes que você pode tomar ali para resolver ele, né? E resolva, vai ação, menos reclamação e mais ação. Tira o reclamar da palavra, faz só a ação, sem reclamar, sem murmurar. Não adianta nada, vai reclamar para quê? Tem ação, tá com um problema, resolva, entendeu? Claro, aprender habilidades aqui, né, o próximo tópico que eu escrevi aqui, porque tudo isso que gira em torno do polo masculino é o quê? É a independência, a autonomia, a responsabilidade, né, a liberdade, tudo isso são arestas desse único mecanismo, né? São ali os pilares dessa estrutura que é o polo masculino que eu quero passar para vocês. Então as mais importantes, na minha opinião, é a autonomia, é a independência, né? E é também a liberdade. Então você aprender habilidades te faz mais independência, aprender a consertar alguma coisa, né? Aprender a trocar a resistência ali do seu chuveiro, aprender a cozinhar, a lavar, a passar. Por que não? Porque não? Tem que ser independente. Não tem problema se mais para frente você vai terceirizar essas atitudes. Não tem nenhum problema isso. Muito, inclusive, benéfico que você faça mais para frente, né? Mas no início que você aprenda, que você saiba fazer de início, entendeu? Basicamente isso, aprender habilidades, se tornar a independência para o homem, cara, é uma coisa muito forte, entendeu? Então se você não cultiva e não se preocupa em ser o mais independente possível, vai ser complicado. É por isso que uma das coisas que mais amadurece o homem é de fato ir morar só.
passar um pouco de perrengue, morar só, aprender a cozinhar, aprender a arcar com as contas, aprender a manutenção básica de casa, entendeu? Porque isso amadurece muito, porque você tanca a responsa e você aprende habilidades ainda. Polo masculino total isso, viu? Polo masculino total, tá? Então, independência, autonomia e liberdade. Modo causa. Modo causa, o próximo tópico que eu coloquei aqui. O que seria esse modo causa? Cara, é você, ao invés de você ficar na rede social sendo a consequência da causa alheia, né? Você só tá no estádio ali assistindo os outros performarem. Por que você não entra pro jogo de fato? Seja a causa da sua existência, né? Porque você sempre é passivo? Porque você sempre recebe convite? Você nunca é a causa, você nunca faz o convite, não é isso? Então o modo causa é isso, você ser a causa da sua vida e não a consequência da causa alheia. Porque se você não for a causa da sua própria existência, você vai ser o espectador, né, da existência alheia. Por exemplo, no seu trabalho, se você trabalha CLT, não tem problema nenhum, tá? Pode ser um começo para você se tornar independente. Mas se você ficar na CLT a vida inteira, você sempre vai ser a consequência da causa do seu patrão, o espectador do seu patrão, nunca seu próprio modo causa. Só que para você ser o modo causa, tem que desenvolver habilidade, tem que ser corajoso, tem que ter esse passo de fé. Se você for um medroso, um covarde, ficar sempre ali, sem confiar, sem ter fé, sem agir, sem desenvolver habilidades, vai ser difícil sair disso, né? E claro, coisas mais físicas aqui, palpáveis, né? Treino físico, construir músculo, ter uma aparência, uma postura mais ereta, uma aparência com... Não precisa usar bomba, porra nenhuma disso, velho. Só treina certo, come bem, toma sol, me siga lá no Instagram, porque lá tá todos esses hacks, né? Pra você fazer uma arte marcial interessante, pra você ter esse senso de hierarquia, né? De disciplina, é muito interessante pro homem, entendeu? Então... Dieta, obviamente, né? Alimentos que te deixam mais fortes, que aumentam a sua testosterona, que... Enfim, real nutrição, cara. Não precisa ficar falando que no meu Instagram, o que mais tenha lá sobre isso, né? Então é isso, galera. Mais passar para vocês aqui a segunda parte, né? Aquele vídeo lá da escolha tem consequências. Me tomou 10 minutos só ele, né? Então eu decidi fazer um outro vídeo aqui com os outros tópicos a serem abordados para vocês introduzirem mais cultivarem, estar mais próximo da energia masculina de fato, né? Que é a coisa mais importante na minha visão para o homem, né? Você ter, obviamente, a sua fé, você ter a sua crença e tudo mais, mas nesse mundo físico, poucas coisas importam mais do que você cultivar uma energia masculina de fato. Percebe? Todos os líderes, por exemplo, bíblicos inclusive, cultivavam uma energia masculina forte. Jesus Cristo mesmo, cara, energia masculina fortíssima. Ação, né? Trabalho, cura, não tinha medo de peitar fariseu, de peitar ninguém, né? Habilidades. Jesus Cristo, você lê o evangelho lá, ele não era nada de passivinho que nem é pregado por aí não, viu? Ele tinha uma energia masculina muito, muito, muito desenvolvida, né? De simplesmente confiar, de agir, de fazer, de não ter medo, de não ser passivo. Ele é o cara mais ativo que tinha, velho. Tava pregando ali, daqui a pouco tava, né, atravessando o lago lá, andando, multiplicando peixe, trabalho pra caramba, assumindo uma responsa, curando todo mundo. Fantástico! É isso, se inscreva nesse canal, me siga lá no Instagram, o link tá na descrição, tamo junto, é apenas o começo.